convidar você a estender suas mãos, vamos abençoar. Senhor, Tu conheces o coração do João Paulo. O João Paulo se dedicou, preparou a palavra, mas agora, Senhor, é o Senhor. Usa a vida do João Paulo como um canal. Ó Espírito Santo, fala através da vida do João Paulo. Queremos ser ministrados nesta noite, queremos receber do Senhor a porção que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Queremos estar sensíveis à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. Bom. Mais uma oportunidade, né? Já estou quase chegando na 10ª, hein? Essa é a número 9. E essa daqui é mais uma da série Parábolas de Jesus. Acredito que o Cleiton brincou, né? Mas aí eu já comecei a guardar como se sendo de uma série. Bom, queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Aqui a gente vai falar sobre essa parábola do filho pródigo, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela tem diversos ensinamentos aqui. E eu vou focar em um específico. Isso, versículo 11. Todos acharam? Amém. A palavra diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Senhor, obrigado por mais um dia de vida, Pai. O Senhor tem nos trazido até aqui, nos conduzido nessa jornada, Pai. Que o Senhor possa nos revelar mais de Ti, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, Pai, e que nós possamos depois aplicar ela, Pai, em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, né, muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre essa parábola. Normalmente focam, né, em um dos irmãos, principalmente no que foi e voltou, né, mas também tem um detalhe muito importante no irmão que fica, né, e eu vou abordar os dois aqui. E pesquisando um pouco sobre essa parábola, a gente percebe que vários teólogos dizem que é uma parábola, é a mais rica que Jesus falou de todas, porque ela mostra uma realidade que estava acontecendo ali com o povo naquele momento, e essa é uma das parábolas que ele não falou para os discípulos, né? Ele tem um outro público aqui, e a gente vai falar um pouco desse público, né? Que ele fala lá no comecinho, em Lucas 15, 1, 2, ele fala: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui ele está falando com algumas pessoas que estão dentro de um local e outras pessoas que estão fora. Imagina que ele devia estar tipo no muro ali, vamos dizer, perto do portão, né? Uns de fora falando que Jesus estava falando com pecadores, e outros dentro ali maravilhados com tudo aquilo que Jesus estava mostrando para eles, né? Porque nessa altura aqui o ministério de Jesus já estava bem avançado, então ele já tinha feito vários milagres, várias situações, e ele estava arrumando ali pro final ali do seu ministério, né? Então aqui, e Jesus já tinha brigado várias vezes com os fariseus, né? Até a gente foi ver o The Chosen aí lá no cinema, e essa temporada agora vai focar nisso, né? Porque os fariseus agora vão para cima de Jesus, né? Ele provocou os caras, agora eles querem ir para cima. Então aqui Jesus já tinha provocado bastante os caras, estava todo mundo já atrás deles, né, dos discípulos de Jesus, porque eles queriam que Jesus blasfemasse, fizesse qualquer coisa para eles poderem prender ele e, consequentemente, né, o matar, né? Mas Jesus era esperto. Ele não... Todas as vezes que tentaram fazer alguma coisa para ele blasfemar, ele sempre jogava uma pergunta, alguma situação que nem os fariseus conseguiam escapar, né? Então a gente tem que ser como Jesus, né? Igual aquele dia eu falei, né? Passar a perna no diabo lá é só não cair nas armadilhas, né? Então aqui no caso Jesus também não caía. E Jesus ele era muito bom, né? Muito didático. Então ele pegava as situações ali do momento e colocava para as pessoas, sem elas nem perceberem, já estavam totalmente envolvidas. E aqui ele fala, né, de publicanos e pecadores, que é o primeiro grupo de pessoas. Os publicanos são aqueles que cobravam os impostos, né? Mateus, inclusive, era um publicano, né, que cobrava os impostos do pessoal. E os pecadores seriam todos aqueles que naquela época eram os que estavam excluídos, né, da sociedade, né? Os adúlteros e tudo mais. E seríamos nós também, né? Se fôssemos fazer uma avaliação mais profunda aí, né? E do outro lado tinha fariseus e escribas. Os fariseus eram aqueles caras que o quê? Aqueles caras que dominavam a lei, mas aplicavam ela da forma que eles queriam, né? Da forma que mais convinha para eles. Então, eles faziam o quê? Eles tinham lá a Torá, cobravam que as pessoas cumprissem a Torá, porém eles mesmos negligenciavam várias coisas, né? Como a gente viu aí ao longo dos evangelhos. E os escribas
eram os responsáveis por fazer os registros, né, das informações. Eles que escreviam tudo e estavam sempre meio que junto aí com eles. Até no The Chosen lá, o escriba de Jesus é o Mateus, né, que ele que fica tomando nota lá de tudo que Jesus fala e faz um sinalzinho para ele. Esse capítulo 15 de Lucas, ele tem 3 parábolas, não é só uma. E as 3, elas estão totalmente ligadas. Porque primeiro Jesus fala da parábola da ovelha que se perdeu, que eram 100 ovelhas e uma se perdeu no pasto. E o que aconteceu? O pastor foi atrás. Então o pastor ele pegou e foi buscar essa uma ovelha, que é daí que vem lá, vai deixar as 99 e vai atrás daquela uma que estava perdida. Então, essa parábola, ela fala o quê? Sobre uma pessoa que está perdida fora do seu ambiente. Então, essa ovelha, ela estava com as outras ovelhinhas e ela se perdeu. E ela sabe que ela está perdida porque ela não está mais vendo ninguém, que é do ambiente dela. Então, ela está perdida fora do ambiente dela. E depois, a segunda é a dracma lá, que a mulher perde, dentro de casa. Que ela revira toda a casa para achar a dracma. E aí aqui está falando de quem está perdido dentro de casa. Então, esse dentro de casa, depois a gente vai aprofundar um pouco mais aqui o que é estar perdido dentro de casa. Então, depois ele vai falar a mesma coisa, fazendo o enfoque no filho que foi embora e no filho que ficou, que é o dentro e o fora. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente tem que ter em mente que ele estava continuando o que ele já tinha começado lá, né? Que ele fala lá, continuou, né? Então, ele já tinha falado outras 2 parábolas. Então, a gente tem que tentar entender todas para juntar tudo. E aqui eles têm uma coisa em comum, né? Esse público aqui. Tanto os fariseus e os escribas, quanto os pecadores e os publicanos. Ambos precisam do quê? Salvação. Porque todos ali estavam errados, né? Precisariam consertar suas vidas com Jesus para resolver os seus problemas, né? E é pensando nisso que eu queria abrir um pouco, né, alguns detalhes aqui para a gente explorar, porque esse texto ele fala um pouco sobre graça, perdão e restauração, né? Então Jesus ele vai colocando essas situações para mostrar para a gente que nós temos várias coisas a fazer na nossa vida, né? Acertar nossa vida com Ele, principalmente, a partir do que está escrito ali. Não só aquele público lá específico naquele momento. E quando a gente olha então para o texto, a gente vê que essas 3 parábolas, e é o primeiro ponto que eu quero destacar, é a busca incessante de Deus pela reconciliação. Quando a gente olha na parábola da ovelha, o que a gente percebe ali? Que essa ovelha ela precisava ser resgatada. E que o pastor, ele fez o quê? Ele foi atrás dela. Ele sabia que as outras estavam seguras, porque elas estavam juntas e estavam no local que deveriam estar. E ele precisava ir resgatar essa outra que saiu. Ou seja, vamos imaginar num ambiente de igreja. A gente está na igreja e alguém se perde no meio do caminho. O que a gente precisa fazer? A gente tem que ir buscar essa pessoa. Tentar resgatar ela. Porque pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho, alguma situação, que ela se perdeu. Às vezes ela teve uma decepção, teve alguma situação, e ela se perde. Mas a nossa função de pessoas que estão na igreja é o quê? É ir atrás dessa pessoa. E não medir esforço para trazer ela de volta. Você imagina naquela época lá, na época de Jesus, como que era o ambiente. O ambiente eram umas montanhas, eles saíam com essas ovelhas pelas montanhas. Imagina uma ovelhinha perdida lá, sem saber o que fazer. Quantos perigos que ela não tinha que passar para tentar achar o caminho de volta. E a gente sabe, né? Os animais não têm uma capacidade igual a gente de saber voltar para o lugar que estava. Ela vai meio que seguindo o bando ali. Então, se ela se perdeu desse bando, como que ela consegue ser resgatada? Como que ela vai fugir dos perigos? Né?
um lobo, qualquer coisa que tiver ali no caminho. Às vezes ela não está preparada. Exato. Ela fica vulnerável, né? Sim. Então o pastor aqui é Deus. Que Deus ele vai indo atrás, ele vai buscando situações, ele vai colocando pessoas no caminho, ele vai tentando fazer de uma forma que aquela pessoa que se perdeu, ela vai ser resgatada de alguma forma. Né? Então, lógico que pode ter uma pessoa que se perdeu, mas que não quer mais voltar. Pode ter. Porque às vezes ela ficou tão isolada que às vezes ninguém foi buscar ela a tempo, né? Porque tem isso também. Se o cara às vezes não for resgatado no tempo certo, ele pode nunca mais querer voltar, né? Porque se a gente for parar e pensar, a pessoa vai ficando com o coração duro, né? Ela vai ficando presa naquelas situações que ela está vivendo e não consegue. Aí ela se perde, ela começa, sei lá, a negligenciar o evangelho, começa a se afastar, começa a ir para outros lados, procurar outras coisas, porque sempre, mesmo que ela não esteja procurando as coisas para voltar para a igreja, ela vai ter um vazio dentro dela. E por ter esse vazio, ela vai querer buscar alguma coisa que vai preencher esse vazio. E o inimigo gosta de preencher esse vazio com as coisas dele, né? Então, a gente tem que ficar atento. Se a gente percebe que alguém está desgarrando do rebanho, a gente precisa tentar trazer de volta. Por isso que o cajado lá do pastor tinha aquela, né? Que era para pegar as ovelhinhas e trazer de volta pelo pescoço, né? Às vezes a gente tem que começar a pensar nisso. Será que eu não tenho que trazer ninguém de volta pelo pescoço? Para falar assim, viu? Você precisa voltar e ter essa comunhão, estar junto, né? Porque Deus não quer que ninguém fique perdido. Deus vai atrás, Ele vai gastar o tempo que for preciso. Porque Ele sabe que quem está dentro da igreja está seguro. Então Ele vai atrás desse um que se perdeu, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque Deus quer reconciliação. Ele não quer que a gente fique perdido por aí, buscando coisas que podem acabar com a nossa vida, inclusive física, né? Não só espiritual, porque às vezes a gente fica muito falando que pode ter problema na nossa vida espiritual, mas a nossa vida física também pode estar comprometida, dependendo de onde a gente se meter, né? Lembrando da ovelhinha lá, ela podia cair do barranco, ela podia acontecer qualquer coisa. Então, pode ter também problemas aí para quem está se perdendo, né? E o ponto-chave aqui é que não importa quantas já estão salvas. Sempre aquela uma que estiver perdida, ela é importante. Deus não faz diferenciação de... tem 99 aqui que está tudo bem, tá me seguindo, está tudo certo, mas tem uma que se perdeu, deixa quieto, não vou atrás. Não, Deus dá o mesmo valor para todo mundo. Lembra quando eu já falei lá das dracmas, dos talentos lá? Ele não deu um para cada um? Ele não fez distinção, quem era melhor, quem era pior. Ele sempre vai fazer isso. Sempre ele vai pegar e vai dar a mesma quantidade de coisas para todo mundo. Ele vai amar todo mundo da mesma maneira. É igual quando às vezes a pessoa fala assim, os pais amam mais um filho do que o outro. Não, sempre ama igual. É às vezes o filho que fica com coisa na cabeça achando que o pai ama mais um filho do que o outro. Mas isso não é verdade. Às vezes você faz alguma coisa, acontece alguma coisa na sua vida que pode ser que seu pai não goste, aí você pega aquilo e grava na sua cabeça e fica achando que você é inferior, que você tem problema com isso, que seu pai não gosta de você. Mas seu pai é igual a Deus. Ele não vai medir esforço também para trazer um filho de volta. Ele vai ser firme. Ele vai até o último momento, até onde der para ele ir, ele vai. E é isso, Deus ele vai estar sempre buscando. Não vai te deixar se perder. Você só vai se perder, de fato, se você quiser, né? Então a gente tem que ficar atento aí. E a gente sabe que quando um filho, né, volta para a casa do pai, né, no caso aqui a ovelha que foi resgatada, é o quê? A alegria, a festa no céu, né? A própria Bíblia diz isso, né? Que a gente tem
tem festa lá quando alguém se arrepende dos seus pecados. Amém. E aí aqui, ele até, nessas 3 parábolas, ele sempre repete lá, né? Que estava morto e voltou. Então, morreu espiritualmente, mas depois conseguiu se reconciliar e voltar para casa, né? E é aí que a gente entra no segundo ponto, né? Que o arrependimento e a alegria da reconciliação. Então, quando a pessoa ela se arrepende, né, da situação que ela está, das coisas que ela está fazendo, ela está buscando reconciliação. E ela está buscando reconciliação com Deus, né? Então, aqui em todas as 3, o pai, o pastor e a mulher, eles fazem o quê? Eles comemoram quando encontram, né? A mulher lá, até na parábola que ela perdeu a dracma, o que ela faz? Ela chama todas as pessoas que moram perto dela para falar, ó, gente, eu encontrei. Tipo, parece que não era nada, né? Tipo, era 1 dracma e meio, né? Sei lá quanto que ela tinha. E ela encontrou e ela quis falar para todas as pessoas, encontrei, né? Não está mais perdido. Então esse é o sentimento que a gente tem que ter. Quando a gente encontra alguém que está perdido e que a gente trabalha na vida dessa pessoa para que ela se reconcilie com Deus e que a gente vai discipulando ela, vai cuidando dela e que ela acaba voltando para Cristo, a gente precisa contar para todo mundo. Por isso que, né, quando a gente faz lá o do batismo, lá, o que acontece? Não chama todo mundo, toda a igreja, porque o batismo é para selar aquilo que aconteceu, para mostrar publicamente que o quê? Aquela alma se rendeu, né? Estava perdida e voltou, né? Então, algumas vezes com muitos pecados, outras vezes não, mas volta para Cristo, né? E isso que é o importante. E quando a gente vê esse filho voltando para a casa do pai, o que está falando ali na Bíblia ali? Né? Que o pai estava onde? O pai estava esperando ele voltar. O pai não estava dentro de casa, não estava nada. Então a Bíblia fala que o filho apareceu e ele estava lá já esperando. Ou seja, esse pai esperava todos os dias que o filho voltasse. Independente de tudo que aconteceu, ele esperava que fosse voltar, né? E é interessante, até estava conversando com o João Vitor nessa semana sobre exatamente essa parábola. E aí eu perguntei para ele, o que você acha do que aconteceu? Qual que estava errado? O filho que foi embora, que ficou, o pai, né? Aí ele falou assim, foi injusto, né? Tipo, de tudo que aconteceu. Aí eu falei assim, mas lembra lá que quando o filho pede a herança, o que o pai fez? Às vezes passa desapercebido, mas o pai dividiu entre os dois. Dividiu entre os dois, e naquele tempo, o filho pedia a herança, ele dava desejando a morte do pai. Começa por aí. Então ele pediu a herança, então ele... Quero que você morra. Exato. Eu quero que você morra e me entregue tudo. Mas o pai fez o quê? O pai, ele falou, não, você quer fazer? Eu te dei essa opção, não dei? Para você escolher o que você quer? Então tá bom. Foi lá e dividiu. Só que quando a pessoa lê rápido, parece que ele dividiu e só entregou a parte do outro. Mas a Bíblia fala que ele entregou a dos dois. O pai ficou sem nada, né? E depois o outro filho lá ainda fala aquele monte de coisa pro pai. Não podia pegar nada, não podia fazer nada. Mas era seu, meu. Ele esqueceu que era dele, né? Exato. Então, assim, às vezes o cara esquece a situação, bota a culpa no outro, né? Porque, voltou para a igreja, né? Pô, essa pessoa, não sei o quê. Mas aí, quem tem que ver se podia voltar, não podia voltar é Deus. A gente fica julgando, fica fazendo as coisas, às vezes não tem sentido, né? Interessante, você está falando uma coisa e agora caiu uma ficha aqui. Eu estava conversando com Deus à noite e ele falava o seguinte: o quanto você se ama? Eu falei, por que, Deus? Ele falou assim, o quanto você se agrada, o quanto você faz bem para você mesmo, o quanto você cuida de você.
Porque se você não se amar e cuidar de você, que às vezes eu vejo o seguinte, as pessoas até fazem coisa para os outros, mas não faz para si. Entendeu? Assim, vamos imaginar uma coisa simples. De repente você tem vontade de comer alguma coisa gostosa. Você tem dinheiro para isso, você não come. Tá? Então você tem vontade de comprar uma coisa para te agradar, você não compra. Então, quanto você se alegra fazendo tudo aquilo para você mesmo? Como você se ama? Como você cuida de você, da tua saúde? Sabe? Olhando assim para dentro de você e olhando assim. Porque se você cuidar de você e você se amar, fica fácil, fica mais fácil amar o próximo. Sim. Porque se você não se ama e não se cuida... Tem isso também. O Senhor, Ele espera o regresso daqueles que se perderam. Então, nessa parábola aqui, esse pai, se você for fazer uma análise, ele é Deus. Que ele está o quê? Ele está esperando aqueles que estão perdidos voltarem. Porque ele não quer que ninguém fique perdido, né? O pastor busca a ovelha, a mulher procura a dracma e Deus espera que a gente volte para ele. Porque Deus, ele nos deu a opção de escolher. Ele nos deu a opção de escolher, mas para escolher aquilo que vai nos aproximar dele. Que é aí que muitas pessoas confundem lá a questão do livre-arbítrio. Porque a pessoa fica com isso na cabeça, o livre-arbítrio, e aí o mundo prega hoje que o quê? O livre-arbítrio, a pessoa pode fazer o que ela quer, que ela pode ser o que ela quer, ela pode fazer tudo, que está tudo certo. Mas só que quando você para analisar, Deus, ele quer que você escolha aquilo que vai te aproximar dele. Mas ele te deixa escolher, para você ver que você escolheu errado. Que é um jeito dele te corrigir. E muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. Enxergar que estão fazendo escolhas na sua vida que estão afastando de Deus, né? Porque muitas vezes as escolhas nossas, elas nos afastam de Deus. Vou fazer aquilo ali, mas vai ser só, hoje. E isso vai te afastando. Dependendo do que você fizer, você vai ser pego e aí você vai acabar se distanciando cada vez mais, né? Vai negligenciar a sua vida com Deus, né? Até... de novo com o João Vitor, né? A gente estava ouvindo uma música que fala, né? Chama Não É Apenas um Rolê. E é sobre essa parábola, essa música. E aí ele fala, né? Que cansou de ficar perdido no vento ali, né? Porque tá indo, sendo levado pelas coisas erradas, né? E esse filho aqui, ele saiu de casa, queria o dinheiro do pai, foi viver na vida de curtição, porque ele escolheu aquilo, porque ele achou que viver com o pai dele estava ruim, no mínimo ele achou isso, e aí ele foi fazer o quê? Foi viver na vida, e no fim o que aconteceu com ele? Ele acabou desejando comer a comida dos porcos, porque ele estava, porque provavelmente enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam ali com ele, né? Pô, que legal, vamos aí, vamos fazer, e foram só torrando a grana do cara. Foi acabando com tudo. Porque muitas pessoas estão com as outras, por quê? Por interesse. E o mundo tem muito disso, né? Então a pessoa fica perdida nesse negócio. E vai. E uma hora ela cai em si. Que foi o que aconteceu com esse filho. Ele entendeu que ele tinha as coisas com o pai dele. Porque ele fala ali, até os empregados do meu pai comiam melhor do que eu estou comendo hoje. E eu decidi sair da casa do meu pai. Eu decidi ir embora. Para quê? Para viver no mundo e viver apenas o rolê lá, né? Ficar só naquele momento. Só uma curtição. Só uma saída à noite. Só uma coisa. Porque é isso que o mundo te dá. É um dia, é uma noite. Um mês, 2 meses, 1 ano. Pode te dar, pode te proporcionar. Mas nem sempre é isso que vai te satisfazer sua vida. E a hora que você cai em si, aí você está sozinho, sem ninguém, sem a família e longe de Deus. E aí? Valeu a pena? Valeu a pena você fazer todas essas escolhas na sua vida? Né? Então, no final, ele estava nesse trabalho que era indigno, porque se a gente for lembrar
os porcos lá naquela época eram um animal impuro, né? Então, imagina a situação, e ele desejando comer a comida do porco, né? Que a gente sabe muito bem o que é, né? Como que é, o que eles comem, né? Então, assim, o cara tava ali e é aquilo, o diabo, ele vai te proporcionando situações, ele vai te proporcionando coisas, você vai cada vez mais se enrolando nas situações, só que uma hora ele chega e fala assim, opa, e cobra. E quando que foi a cobrança aqui? Quando ele teve que se humilhar e ir lá, né, fazer aquilo, né, pedir emprego pro cara. Porque Deus, o diabo, ele faz o quê? Ele tira a tua identidade, ele tira a tua dignidade e ainda te humilha, né? Ele faz tudo isso com você. Porque você trocou uma vida com Deus por uma vida de um momento, né? Então, será que tudo isso vale a pena? Será que a gente deve realmente escolher viver pela carne? Né? Acho que às vezes a gente não para e não se pergunta antes de tomar uma atitude. A gente acaba fazendo, porque as coisas hoje em dia são tão automáticas, a gente toma decisões tão no impulso, que às vezes a gente está satisfazendo a carne e esquecendo de discernir no espírito. E isso vai acabar fazendo o quê? Vai acabar nos afastando. E vai dando essas falsas sensações de que você escolheu certo. De que você escolheu aquilo que era para ter sido escolhido. Uma vez que não era. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante, antes de tomar decisões, de fazer as coisas, parar, orar e discernir. E esperar o momento certo de agir. Porque se a gente sai fazendo as coisas do nada, vamos fazer. Pode dar certo? Pode. Não vou falar que não vai dar certo. Mas só que a chance de dar errado é muito maior, né? É muito maior. E aí a gente se perde nessas coisas. A gente acaba, né, caindo em armadilhas, em situações que a gente não deveria cair. Porque se a gente tivesse parado, pensado, orado, pedido discernimento de Deus para aquelas coisas, a gente não cairia em certas armadilhas. Então a gente tem que ficar atento, né? E acho que nessa parábola fica bem claro, né, que se você toma uma escolha que não agrada a Deus, né, Ele deixa, mas depois você tem que assumir as consequências daquilo que você escolheu. Isso que você fala é fundamental, porque mesmo ele fazendo tudo isso, ele teve a mesma atitude de quando ele saiu. Não houve uma interpretação do pai da família que ele estava voltando. Ele decidiu e ele foi na presença. Sim. Hoje, no dia a dia, existe às vezes uma interpretação. Você tem que sondar o coração se a pessoa voltou, não voltou, o que seja, o que for. Mas essa parábola, ela ensina, Cristo ensina claramente assim, com todos podem ocorrer isso. A questão é que a mesma atitude que você teve no início para se distanciar, ela deve ter a mesma reciprocidade para a volta. Sim. Porque não foi diferente, o pai não ficou insistindo, a parábola não Sim. fala isso. O pai insistiu para que ele voltasse, mandou um trabalhador para que ele voltasse. Ele caiu em Deixou si. ele viver lá. Ele caiu em si e ele tomou, eu preciso voltar. E com uma consciência de humildade. Exatamente. Falando, e aí fecha, Esse é o ponto que o difere ensino fecha de uma maneira maravilhosa, que você falou, da consciência de ele voltar e falar, eu preciso lá, mas só que eu não volto como filho. Eu tenho que me retratar. Humilhar. como Ele aceita ser o trabalhador. Então, Ele fala, ele vai ser servo Mas do pai dele. esse é o poder do perdão. É a transformação. Você se humilha para ver o quanto Deus é poderoso e pode restituir. O que o Pai fez foi a restituição dele. Né? É a mesma coisa que Cristo faz conosco. Ele vê o nosso nada, né? E fala assim, poxa vida, mas ele voltou. Sim. E eu quero. Né? Foi o que você falou. O Senhor nos quer de todos os jeitos. Mas Ele quer uma pessoa quebrantada, humilhada e que peça perdão. Exato. Porque a volta é o perdão. E Deus é igual esse pai, tá lá esperando de braços abertos. Porque um coração que é arrependido,
vale muito para Deus. E Deus, Ele sabe do nosso coração. A gente pode enganar homens, falando, não, eu vou voltar para a igreja, sei lá, vou fazer qualquer coisa, e não estou, né, nisso. Mas Deus sabe se você realmente quer aquilo. E Deus, Ele nunca vai fechar a porta para você. Ele vai sempre estar te esperando, porque Ele nunca vai te deixar na mão, vamos dizer assim, né? Você pode achar que Deus te esqueceu, você pode achar que Deus, né, te abandonou naquela situação, porque Ele podia falar assim, pô, e agora? Ninguém veio atrás de mim, meu pai me largou aqui, deixou eu sair de casa, né? Que Ele podia até virar o jogo, né? Falar assim, pô, deixou eu sair de casa, agora acabou tudo, eu não tenho nem o que comer, né? Então, é muito doido isso. E a primeira coisa que o pai fala para ele é o quê? Pega o anel e a roupa, né? Isso já tinha acontecido com outra pessoa no Antigo Testamento, né? Porque o anel aqui e a roupa traz de volta a identidade e a dignidade da pessoa. Amém. Restitui a ela o que era dela. E que ela, por mero prazer, foi lá e abandonou, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí em não estar abandonando aquilo que Deus deu pra gente. Né? Porque no momento que a gente entregou nossa vida para Jesus, Ele falou o quê? Você está comigo, né? Eu te amo, você é meu filho, e Ele vai te dar todas as bênçãos que você precisa para sua vida. E aí você vai depois jogar tudo isso fora, né? Você vai jogar tudo na lata do lixo? Será que vale a pena? Eu acho que não, né? Porque 1000 vezes sofrer em Cristo do que depois sofrer fora de Cristo, né? Porque ali o sofrimento vai ser duro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Nos próximos dias aí, pensar se a gente não está correndo daquilo que Deus deu pra gente, né? Para que a gente fique firme. Por mais que tenha adversidades, que tenham situações, a gente se manter, né? Porque sair da proteção ali de Deus não é tão simples assim, né? A pessoa às vezes quer viver a vida, estava com o pai, pediu o dinheiro dele, vou viver a vida, porque ele se acha autossuficiente. Porque as pessoas se acham autossuficientes longe de Deus. Elas querem ser autossuficientes porque elas entendem que elas são superpoderosas, né? Que elas podem tudo, que não importa o que vai acontecer, né? Então vai acontecer até do cara falar, não, mas eu tenho Deus comigo, e vai, enche o peito e faz isso aqui. Mas e aí? Será que é isso mesmo? Deus não manda a gente se congregar sozinho, não tem nada disso. Então a gente não pode se enganar, falar, Deus é comigo, estou sozinho aqui, tudo bem. Se você estiver sozinho numa situação que Deus te colocou, é uma situação. Uma missão. Exato. Se você estiver sozinho porque você escolheu estar sozinho, longe de Deus, para fazer as coisas que a sua carne quer, aí, meu amigo, aí você tem que ficar esperto, porque pode ter muito problema aí. O terceiro ponto é que a compaixão divina e a resposta humana, né? Então, Deus, Ele está sempre aberto a se reconciliar com as pessoas que estão arrependidas, né? Então, por Ele estar assim, Ele espera o quê? Uma resposta humana. Não basta só o cara falar, estou arrependido e tudo bem. Não, o cara tem que buscar, tem que ir atrás de Deus, né? Então ele precisa estar atento a isso. Naquela parábola da mulher atrás da dracma, ela revira a casa inteira para achar o negócio. Então a gente precisa fazer o quê? Se revirar inteiro
para achar a última coisa que a gente precisa pedir perdão para Deus, de bobagens, de coisas que a gente fez em momentos que a gente estava afastado dele, para se limpar daquilo e para que aquilo não venha a ser uma coisa que vai te prejudicar no futuro. Para o diabo usar aquilo contra você, para tentar te rebaixar daquilo que você escolheu, que é voltar para Deus. Porque daí, às vezes um pecado que não foi confessado, o diabo pode ficar martelando na sua cabeça. Lembra lá que você fez aquilo? Você não pediu perdão, você não fez isso, você não fez aquilo. E aí aquilo vai fazer o quê? Pode até te afastar de novo da igreja. Pode de novo te afastar de Deus, porque você não conseguiu colocar para fora isso. Então, o mais importante do que ser resgatado ali é você ter o discernimento de falar, eu me arrependo, e é aquilo, dá nome aos pecados. Não, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Genérico. Não, você sabe o que você fez. Você precisa pedir perdão daquilo em específico. Porque senão o diabo vai pensar exatamente aquilo que você não falou. E vai colocar na sua cabeça para te martelar. É interessante isso, porque o arrependimento, ele é uma mudança, né? Você volta para Deus. Mas o arrependimento também, além da confissão, é você se afastar do que fez você Do pecado. Sim. pecar. Porque não adianta nada eu me arrepender, mas continuar, né? Vivendo uma vida desregrada, fora de Deus. Fora de Deus não. Vivendo uma vida desregrada com Deus. Né? Eu acho que não é o caminho, né? E o amor de Deus, ele vai usar para te perdoar. E ele vai entender que você não tem mais vontade de estar naquilo. E se você tem vontade e ele entender que você está lutando contra aquilo, ele vai te fortalecer para você resistir, para você aguentar, para que você fique firme nele, né? Mas se você fizer as coisas de qualquer jeito, aí a chance de você não conseguir fazer o que precisa da forma que precisa ser feito é muito grande. Então aqui a gente teve a questão do filho que perdeu dentro, do filho que perdeu fora de casa, né? Porque vocês entendem aqui que ele estava fazendo uma analogia exatamente dos dois filhos com os escribas e os fariseus e os publicanos e os pecadores. Porque o filho que saiu e estava pecando e estava no mundo são os pecadores e os publicanos. Eles estavam numa situação, mas que ali eles entenderam que o que Jesus estava falando, o que Jesus estava pregando, era o que eles deveriam seguir, e por isso eles estavam se arrependendo e voltando para a casa do Pai. Já os fariseus e os escribas, eles estavam perdidos dentro de casa, se apoiando nas filosofias que eles tinham naquela época. Porque eles achavam que eles eram os dominadores da situação e que eles podiam fazer o que eles queriam, que Jesus estava errado, que tudo que eles imaginavam naquela época da volta de Jesus, que era o cara que ia vir destronar Roma, que ia chegar com um exército, arrebentando com tudo, mas Jesus chegou com o Evangelho, que era totalmente diferente daquilo que eles estavam imaginando. Porque o que levava eles a crer que seria uma batalha? Porque todas as vezes que Israel precisou se livrar de alguma situação, foram guerras que foram travadas, foram exércitos que lutaram. Então eles imaginaram, quando Jesus voltar, vai ter guerra. A gente vai tirar os caras do trono aqui e vamos assumir tudo, como sempre foi. Mas não é isso que Jesus queria mostrar. Jesus queria mostrar que seria na base do amor. É outra situação, né? Convertendo as pessoas, fazendo com que as pessoas vivessem. Porque você imagina se Jesus tivesse feito igual eles imaginavam, como que ia ser? Estaria tudo errado ainda, até hoje. Porque se a gente for olhar e analisar a história de Israel, era sempre assim, o povo era
reprimido lá, acontecia alguma coisa, aí depois eles conseguiam reconquistar, aí depois perdia de novo, aí pecava e fazia, e ficava naquele vai e vem, um ciclo infinito. João, você está falando uma coisa, é fazer uma analogia, né? É a mesma coisa do pai que esperou o filho, você viu? Ele não falou nada. Né? Falou, poxa vida, você está voltando, você já gastou tudo, né? Porque humanamente ele estaria até certo, entre aspas, de julgar o filho que estava voltando. Ele não fez isso. Como Deus também não Ou faz. até jogar na cara dele, né? Exatamente. Tá vendo? Né? Ou ter pego ele para ser um escravo e não mais um filho. Poderia, né? Mas Deus, você vê, como o pai restituiu, Deus faz a mesma coisa conosco. Sim. Né? Mesmo a gente não tendo direito de nada. O nosso direito é não ter direito. Né? Porque você recebeu uma herança, você não tem direito de receber uma herança. A herança é aquela pessoa que deixa, ela pode deixar tanto para os filhos quanto para qualquer um, e depois de morto. Né? Então, assim, herança é uma coisa que nenhum filho tem direito, porque o direito é dos pais que constituíram. Sim. Né? E tem filho exatamente pedindo a morte do pai para ter herança. Isso é como eu vi muito isso no banco. Né? Sim. Então não vê a hora, né? Exato. Mas Deus é Deus, né? Exato. E aí os escribas e os fariseus, eles estão perdidos dentro de casa, porque eles estão na casa do pai, né? Mas eles têm tudo ali disponível para eles, igual o filho mais velho tinha. E aí vem reclamar que nunca deu um cabritinho para ele fazer um churrasquinho com os amigos, né? E aí o que os escribas faziam? A mesma coisa. Estavam o quê? Eles estavam tentando usar ali a situação deles de doutores da lei para julgar as pessoas de forma muitas vezes errada, né? Porque chegar ao ponto de fazer com que as pessoas libertassem Barrabás, que era um criminoso da época, para deixar Jesus, que não tinha culpa, que ninguém conseguiu achar culpa nele, mas os caras viram culpa, né? Toda hora queriam achar alguma coisa para culpar Jesus. E Jesus sempre só esperando, né? Então, a gente tem que ficar atento. Então, aqui, uma coisa importante, né? Que a religiosidade nem sempre está certa, nesse caso, né? Porque eles se entendiam, os religiosos da época, uma vez que você precisa estar com Jesus, né? Que é isso que é o certo. Esquecer bandeiras de coisas e tal e seguir Jesus. O que Jesus ensinou, o que Jesus era, como Jesus lidou com determinadas situações. Então é isso que a gente tem que se atentar. Não numa bandeira de uma placa, numa situação, né? Porque se a gente fica preso nisso, são só doutrinas, e a gente está virando igual esses caras aí, virando os fariseus dos dias de hoje, que anda com a Bíblia na mão, julgando todo mundo. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, mas no fim você mesmo não está fazendo nada, você não está fazendo o que Jesus te mandou fazer, né? Então a gente precisa ficar esperto com isso, porque a gente tem que parar de olhar as coisas de uma forma carnal e olhar mais espiritual, né? Nesse sentido, para a gente se desprender dessas situações aí, né? E eu queria concluir dizendo que esse capítulo de Lucas 15, ele lembra muito como é o amor incondicional de Deus por nós, né? Porque ele não se cansa de esperar que o filho volte para casa, né? Ele vai até o fim, mesmo a gente continuando vivendo, fazendo coisa errada, continuando fazendo o que não deve, mas ele espera e busca que a gente tenha reconciliação com ele, para que haja festa no céu, né? Deus, ele não quer que ninguém se perca, né? Ele quer que todos sigam com ele, porque esse foi o plano dele desde o início, um plano de uma família
de pessoas que vão estar seguindo aquilo que Ele colocou, né? E a nossa resposta para esse amor tem que ser firme com Deus. Não basta só ter o amor do lado dele, a gente também tem que ter o do nosso lado, né? Deus espera essa reciprocidade, né, nesse caso aqui. Então a gente precisa responder ao chamado dele nas nossas vidas e buscar ele de todo o nosso coração, para que a gente fique nele, firmado nele, e não que a gente queira uma herança para gastar e depois ficar lá comendo comida de porco, né? Na lama do pecado. Então a gente tem que ficar atento com isso. E nunca pode se esquecer que se Deus sentir que o nosso coração está arrependido e a gente pedir perdão e voltar, Ele vai nos aceitar. Amém. Se o diabo falar alguma coisa diferente disso, pode esquecer que é mentira, é fake news, né? Então, acho que a gente tem que ser igual o filho pródigo, que não é o melhor nome para essa parábola, né? Porque alguns teólogos até falam que não deveria ser esse o nome da parábola, mas acabaram colocando. Mas a gente tem que voltar para os braços do Pai e experimentar o seu amor restaurador nas nossas vidas. Amém? Amém. É isso aí. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado por me usar, Amém. por me permitir que fale mais do Senhor para os irmãos. Senhor, que nós possamos nos atentar nessas situações, Pai, que nós não queiramos pedir a herança, Pai, mas que nós possamos celebrar junto com o Senhor, usufruindo de tudo que o reino tem para nós, Pai. Para que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos a cada dia mais estar próximos de Ti, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando, Pai, para que nós possamos seguir firmes junto ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.